onde ele disse que a maioria das pessoas hoje que se dizem cristãs, elas são analfabetas de Bíblia. Onde elas conhecem, assim, um mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes ele ainda falou que a gente conhece o mínimo de umas historinhas meio adocicadas. Quando ele diz assim, quando a gente vai lá estudar no Ministério Infantil, daí a gente estuda Jonas, a gente estuda o Salomão, mas não é bem a história toda desse personagem na Bíblia. Então eu disse, puxa, o que eu estava vendo, o Roger agora, uma pessoa que tem mais rodagem do que eu, também evidencia isso. Então eu disse, puxa, isso é uma coisa preocupante, né? Porque se nós não conhecemos a Bíblia, aonde está indo o nosso cristianismo? Se nós não vamos para a Bíblia buscar a Deus, para onde vai o nosso cristianismo? Então, pensando um pouquinho nessas semanas pós a Bienal, eu disse, bom, vamos dar uma olhada sobre o que realmente, como realmente a Bíblia é ou deve ser o nosso norte, o nosso princípio. Os reformadores declararam isso quando disseram que Deus está somente na Escritura. Mas eu quero começar, então, mostrando para você um fato interessante. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Eu vou dar um breve contexto. Se até amanhã não passar, tem que procurar um médico. Tô brincando. Paulo estava então andando, evangelizando, ele chega na cidade de Atenas, hoje é conhecida a capital da Grécia, e lá ele vai evangelizar e ele descobre um lugar chamado Areópago, e nesse local ele descobre que tem altar para vários deuses, afinal de contas os gregos eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E aí Paulo então, quando chega lá, ele começa a falar, ele vai apontar para um ponto específico desse local. Versículo 23, então, diz assim: pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Segura aí, grave esse versículo aí. Agora vá para Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Você chegou lá? Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, começa o livro dizendo assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Qual é a grande diferença agora de Atenas, lá no livro de Atos, para um cristão aqui escrevendo para os hebreus? A grande diferença é a revelação divina. Quando Paulo chega em Atenas, ele chega lá e no meio de todos os objetos de culto que os atenienses têm, tem um altar a um Deus desconhecido. Não vou contar para você, se você quiser descobrir por que, você vai descobrir que houve um momento na história em que todos os deuses gregos foram impedidos de agir por Deus, aqueles deuses que eles acreditavam, e os gregos disseram, não sabemos mais a quem recorrer. De repente, acontece uma coisa que eles não imaginam que poderia acontecer, e eles dizem, só pode ter sido o Deus desconhecido. E aí então se ergueu em Atenas um altar ao Deus desconhecido. Paulo, quando chega em Atenas naquele momento, ele olha e ele diz assim, esse aqui, quero falar sobre ele. Vocês não o conhecem. E esse é o problema de Atenas. Não conhecer esse Deus que é desconhecido. Aí vem o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus vem dizendo assim, Deus muitas vezes tem falado por meio de seus profetas, e ainda Hebreus vai dizer que agora Deus vai falar por meio de seu Filho. Então, aqui há uma diferença enorme. Qual é a diferença? A palavra de Deus, a Bíblia. Os judeus já guardavam esse livro há muitos e muitos anos. Quando Paulo chega em Atenas, todo o Antigo Testamento já havia sido escrito. Paulo já conhecia as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, a Torá, chame como quiser, mas a Bíblia já estava pronta em termos de Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo confeccionado, afinal de contas Paulo é um dos maiores escritores e ele está ali. Mas o Antigo Testamento já tem. Então, a grande diferença é a revelação divina, e a revelação divina, ela acontece por meio da sua palavra.
Primeira dica que eu dou para vocês. Se nós formos analfabetos em Bíblia, nós não conhecemos Deus. Não adianta nós sermos legais, não adianta nós sermos carinhosos, não adianta nós sermos bondosos, não adianta nós sermos honestos, não adianta nós sermos, enfim, qualquer adjetivo bom que você possa encontrar em alguma pessoa. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos esse Deus. E esse é um grave erro. Porque aí é um grave erro porque nós vamos montando o nosso cristianismo em cima de máximas, em cima de colocações que são extraídas da nossa própria cabeça, da nossa própria imaginação. E isso pode estar muito longe daquilo que realmente é a revelação divina para nós. Então, tentar chegar a Deus sem entender a Bíblia é um erro enorme. Tentar compreender Deus ou o que Deus quer sem saber o que aqui está escrito é um erro enorme. Aí nós estaremos igual aos atenienses. Até descobrimos que existe alguma coisa superior, não sabemos o que é. Bota lá, cara, o Deus desconhecido. Por quê? A gente não sabe quem é. Então tentar se aproximar de Deus sem conhecer a palavra é um erro enorme. Quanto você tem conhecido da palavra? E eu estou falando da palavra, a Bíblia. Quanto você tem ido direto até a palavra? Porque às vezes eu até converso com algumas pessoas que não estudam nada, não leem nada, não querem nada. Tá bom? Ok? Já algumas eu tenho falado e elas acham que conhecem a Bíblia porque elas leem alguns livros cristãos. Eu não estou dizendo que os livros cristãos não têm a Bíblia. Tem. Mas o quanto você foi até a palavra? O quanto você foi lido por Deus por meio da sua palavra? Porque aquilo que nós lemos é muito legal, é edificante, mas ele é resultado de uma pessoa que leu a palavra de Deus, extraiu da palavra de Deus alguns princípios e virtudes para a sua própria vida e coloca aquilo num livro. Eu vou lá na livraria, eu compro e leio esse livro. Aí eu tiro do livro princípios para a minha vida. Olha como eu estou diluindo a coisa. Eu não estou dizendo para não comprar. Por favor, ajude a Fátima, vai fazer a campanha Feira do Livro, né? Não, comprem, continuem comprando, continuem lendo, mas principalmente permitam que a palavra faça o papel dela na nossa mente e no nosso coração. Essa é a grande diferença. Então vamos continuar aqui. Então tentar chegar a Deus sem a Bíblia não tem jeito. Por quê? O que a Bíblia revela? A Bíblia revela, eu vejo 3 coisas que a Bíblia revela. A Bíblia revela Deus, a Bíblia revela a salvação de Deus e a Bíblia revela a vontade de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ter certeza dessas 3 coisas. E é esse o pensamento que eu quero montar com vocês. A Bíblia revela Deus, quem Ele é. A Bíblia revela a salvação de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia revela o que ela quer de mim a respeito de aceitar essa salvação e obedecer seus mandamentos. Então, todo versículo bíblico, todo livro da Bíblia, ele vai ter essas 3 perguntas respondidas. Cabe a nós agora acharmos as respostas nesses livros que nós vamos ler. Vá lá para o Antigo Testamento, para o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Eu vou ler o versículo 9 do capítulo 55 do livro de Isaías. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse versículo ele comprova aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Sem a Bíblia, não há como entendermos Deus. Sabe por quê? Deus é infinito. Deus é infinito. Só para você ter uma ideia, você não consegue daqui enxergar uma cidade do tamanho de Caxias do Sul. Alguém consegue enxergar Caxias do Sul daqui? Mas é uma cidade que à noite, principalmente, deveria parecer enorme. Não sei, né? Nunca olhei de cima também. Mas é uma cidade grande. Ah, mas Caxias é pequena ainda. Você consegue ver Porto Alegre? Você consegue ver a grande São Paulo, que tem a população do tamanho da Argentina inteira? Não. Você consegue... Nós não conseguimos ver coisas enormes estando aqui. Como você acha que nós conseguiríamos ver o Deus infinito e ainda mais penetrar no seu pensamento? É uma tarefa ousada demais para nós, seres humanos, tão limitados diante de quem Deus é.
Deus é tão enorme que nós não conseguimos olhar para o espaço e enxergar a maior estrela que Ele criou. Nós enxergamos o Sol, que é uma das medianas, tá? Nós enxergamos o Sol. Todas as outras nós não vemos. E existem estrelas que são muito, muito maiores do que o Sol. Nós não enxergamos. Quanto mais querer com a nossa mente compreender um Deus infinito. Então Isaías já está revelando assim, os pensamentos de vocês são tão limitados, são tão pequenos, que não conseguem penetrar na mente de Deus. Por isso é que a Bíblia se torna então muito importante para cada um de nós. Porque a Bíblia, Deus revela aquilo que Ele quer revelar a nós. Nós só conseguimos enxergar de Deus aquilo que Ele revela por meio da sua palavra e por meio da sua criação. Mas há uma diferença entre olhar para a palavra de Deus e para a criação de Deus. Olha agora o versículo 10 e o versículo 11 desse mesmo capítulo 55 de Isaías. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Então Deus, Ele não é um Deus displicente que simplesmente tem uma palavra e diz, joga aí no papel algumas coisas que eu quero falar com o meu povo. Deus tem um objetivo muito claro, e Ele acabou de dizer para esse profeta aqui, que cada palavra que sai da boca de Deus, ela é escrita e ela tem um propósito. E ela não volta vazia sem antes ter realizado o seu propósito. Qual é o propósito da Bíblia para você? Qual é o propósito da Bíblia para nós? Tem um propósito. Não é apenas um livro legal que eu vou ler e vou achar bonito, sei lá, como alguma obra de Shakespeare, ou como um Senhor dos Anéis, ou como, sei lá, um Harry Potter. Não. Ela é bem diferente. Ela tem um propósito direto e um compromisso direto na minha vida, para comigo. E ali Deus diz que ela não volta vazia sem que faça o seu propósito. Então o propósito de Deus é revelar quem Deus é. Mas nós temos dois tipos de revelação na Bíblia sobre quem Deus é. O primeiro deles é manifestar que existe um Deus altíssimo. Vamos olhar na Bíblia, então, 2 versículos sobre isso. Romanos, já que eu estou falando sobre Bíblia, hoje é teu dia de treinar aí a tua versatilidade na Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Romanos, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Abriu lá? Então diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E o 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem o renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Paulo está dizendo que só de olhar para fora, nós já deveríamos perceber que existe um Deus. E Paulo aqui está culpando os romanos porque eles diziam que foram outros deuses e não o Deus verdadeiro que criou o que nós vimos. Hoje, nós dissemos que foi fruto de um acaso cósmico. Um teste infinito da natureza até acertar, por isso nós temos a natureza aí fora. Somos mais indesculpáveis ainda que aquele povo romano. Só de olhar para fora, deveríamos perceber isso. Quer ver mais um versículo? Vá no Salmo 19. Salmo 19, versículos 1 e 2. Salmo 19, versículos 1 e 2 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos.
Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Então, o salmista aqui também está dizendo que nós deveríamos olhar para o dia, para a natureza, para a criação, e deveríamos automaticamente perceber que há uma ordem divina na qual toda a sua criação existe. E não é uma coisa pobre, pelo contrário, manifesta a glória de Deus, falando um dia após o outro, mostrando estrelas, mostrando seres, mostrando criações divinas que nos fazem parar de respirar. Não sei quantos de vocês já pôde ver muitas paisagens bonitas. É legal porque elas não estão restritas a um local. Você pode viajar por qualquer ponto do planeta, você vai ver paisagem bonita. E você talvez vai olhar uma e você vai dizer assim, nossa, eu nunca vi uma imagem tão linda quanto essa. Aí um dia talvez você viaje para outro lugar e diga assim, eu estava enganado, isso aqui é muito bonito. E aí de repente você vai para outro lugar e descobre que lá também tem uma paisagem linda, enorme, e você diz, puxa, é isso. Deus revela a sua glória por meio das coisas que Ele criou, por meio de toda a sua natureza criada. Aí vem uma grande diferença. A revelação que Deus fez por meio da sua criação, ela é para que todas as pessoas do mundo possam ver e possam contemplar. Então a revelação divina é para todos. O melhor ainda é que ela não exige qualquer resposta do ser humano, apenas olhar e dizer, puxa, que maravilha. Ficar impactado, ficar impressionado com o que vê. Então Deus se revela por meio da sua criação e Ele não exige nada do ser humano, além de que o ser humano fique muito impactado com a beleza que Deus fez. Esse tipo de revelação é chamada de revelação geral. Ao mesmo tempo, esse tipo de revelação divina não salva ninguém. Eu sair daqui e ir até a Foz do Iguaçu, contemplar as cataratas e dizer, nossa, como Deus é maravilhoso por ter criado isso, não me leva para o céu. Ou estar diante do Grand Canyon, ou poder vislumbrar a Torres del Paine no Chile, ou uma paisagem desértica africana ímpar. Olhar e dizer como Deus é maravilhoso, porque eu estou vendo isso, não gera salvação. Então a primeira revelação de Deus dele mesmo não exige nada de nós, é apenas que a gente contemple. Agora, tem uma outra revelação que é um pouquinho diferente. Na verdade é muito diferente. Abra sua Bíblia no Evangelho de João e nós vamos começar pelo capítulo 1 desse Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha lá o que diz agora. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Deus aqui revelou o seu verbo, é que João está dizendo a ele, revelou o Logos, revelou o seu verbo. E o seu verbo nos torna filhos mediante o quê? Mediante o quê? Receber e crer em seu nome. Então essa revelação agora exige uma resposta diferente de mim. Não apenas ficar maravilhado, mas antes disso, apossar-me dessa salvação que está sendo colocada ali. João, capítulo 3, versículo 16. Mesmo Evangelho de João, vai até o capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que se tem a vida eterna, segundo João 3,16? Como? Crer. Então a revelação da salvação divina exige sim uma resposta ao ser humano que está de frente com ela. Então eu tenho que fazer o quê? Boas obras, eu tenho que fazer... Não. Olha ali, você tem que crer. Por isso nós dizemos que a salvação é mediante a fé e ela é de graça. Mas eu tenho que crer. Todo aquele que for colocado diante dessa cruz, não olhar e não entender o propósito dessa cruz e não crer no sacrifício dessa cruz,
não tem a vida eterna, segundo João 3,16, tampouco pode ter o direito de ser chamado filho de Deus, conforme João 1,12. E esse eu peguei só 2 versículos, porque nós temos muito apoio para toda essa doutrina aí. Então a revelação divina na sua criação não requer resposta minha, a não ser ficar maravilhado e dizer, puxa, como Deus é magnífico. Agora, quando Jesus morre na cruz e revela a salvação divina, eu tenho que dizer, sim, Senhor, nisso eu creio. Nisso eu creio. E aí faz toda a diferença. Olhar para a criação e ver que Deus é maravilhoso, qualquer pessoa pode. Olhar para a cruz e apropriar-se da sua salvação só mediante aqueles que creem. Por isso, eu tenho que saber a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia é incomparável para nós cristãos. E ser um cristão analfabeto da Bíblia é um perigo enorme. Porque nós vamos cair na armadilha de achar que Deus quer alguma coisa e a gente não sabe. E nós precisamos então correr atrás. Correr atrás do quê? Bom, eu não sei, vamos começar a correr atrás. Mas Deus já revelou aqui na sua palavra. Mas é que eu não sei. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela vai nos dando a possibilidade de crescermos nela, entendendo e compreendendo a sua salvação. E melhor ainda, ela vai revelar a sua vontade na medida que Deus vai revelando os seus mandamentos. Durante o tempo, teve um período da história em que a igreja cristã escolheu os livros que iam fazer parte do Novo Testamento. Foi uma escola em que eles tentaram juntar todos os cristãos e escolheram para si todos os textos que corroboravam para essa verdade evangélica. Aí surgiu o cânon. Alguns espertinhos, ainda hoje esses espertinhos estão por aí, não vou nominá-los, não é meu papel aqui, disseram assim, a igreja é maior que a Bíblia. Por quê? Porque a igreja escolheu a Bíblia. Então logo ela é maior. Esses mesmos espertinhos inventaram uma outra coisa. Eles disseram assim, como a igreja escolheu a Bíblia, ela é maior que a Bíblia, então logo tudo o que a igreja chamar de tradição, ou seja, tudo que for fruto teológico da mente dos nossos pensadores, então dali vem a palavra tradição, será considerado tão inspirado quanto a Bíblia. Por isso hoje, nós temos igrejas históricas, principalmente as não reformadas, que quando não encontram uma doutrina para aquilo que elas fazem na Bíblia, procuram na sua tradição, em outros escritos, que só nós temos e só nós sabemos. E aí surge todo tipo de situação complicada que não tem nada a ver com a Bíblia e você vê em algumas igrejas por aí. Por quê? Porque elas não respeitam a Bíblia como autoridade única de Deus. Mas Deus revela que a Bíblia é isso, e a Bíblia como palavra de Deus, ela pode sim dizer eu sou a única autoridade, mas aí nós, seres humanos, com a nossa incrível necessidade de burlar o que aqui está escrito, a gente procura outros subterfúgios. E aí inventamos, a gente dá uma aliviadinha no pecado, a gente torna a graça de Deus um pouco barata, porque a gente diz assim, não, Deus nos salva, mas só que se a gente fizer boas obras, boas coisas, formos seres bonzinhos, e começa um monte de coisa, acreditar não só em Cristo, tem outras coisas por aí que salvam, outras pessoas que intercedem por nós no céu, não é só Jesus. Aí você diz assim, aonde está isso na Bíblia? Não, na Bíblia não está na nossa tradição. Passou a ser autoridade com o tempo. E aí você diz, querido, essa tua autoridade não é nada, porque Deus não se revelou por meio da tua autoridade. Deus se revelou por meio da sua palavra. Eis o perigo de nós não entendermos a Bíblia, de nós não lermos a Bíblia, porque a gente se torna massa de manobra. Massa de manobra para lobo em pele de cordeiro. E aí hoje o cristianismo é uma coisa bizarra. Seja ele católico ou evangélico, hoje nós temos algumas coisas no cristianismo que você olha, você não sabe se ri e você não sabe se chora. Porque você diz assim, quem inventou e começou com essas histórias aí? Quem começou com essas bizarrices aí? Mas aí, em certa parte, nós somos culpados. Porque à medida que eu não leio a Bíblia e acredito no que me dizem daqui, desse lugar aqui, aí eu sou culpado. Porque eu estou terceirizando o meu cristianismo. E aí, hoje, o que é mais forte nas igrejas não é a Bíblia, é a palavra do pastor. E gente
Só para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que 100% das heresias saem de bocas de teólogos? Sim, porque tem gente que não lê a Bíblia, então não vai ser herege. Mas de dentro de seminários já saíram as maiores heresias que o cristianismo conheceu. E de dentro das igrejas têm saído as maiores bizarrices que o cristianismo tem visto. A ponto de eu, nos últimos tempos, olhando para muitas igrejas por aí, eu tenho dito assim, Jesus, volta logo porque nós perdemos o rumo em algum ponto da história. Nós, eu não estou dizendo que eles, nós perdemos. Porque nós deixamos de olhar para a palavra de Deus. Nós deixamos de olhar para a palavra de Deus e nós terceirizamos. Por isso que se você encontrar alguma coisa errada no que eu estou dizendo, não tenha medo de me parar ali na porta e dizer, me explica melhor isso aqui. É a igreja que dá para eles autoridade para isso. Mas se a igreja soubesse que todos nós somos sacerdotes, como Pedro falou em 1 Pedro, vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo santo escolhido de Deus, a fim de proclamar as maravilhas dele, então nós íamos entender que ninguém que está aqui na frente é inerrante. E ninguém que está em qualquer lugar do mundo é inerrante, porque ainda continua sendo homem, ainda continua sendo mulher. Quando nós terceirizamos o cristianismo, prepare-se para engolir de tudo. E hoje, em vez de entregar a palavra viva de Deus, que é alimento para o povo, muitos de nós têm entregue uma sopinha rala. Por isso nosso povo tem sido tão fraco, por isso nosso povo tem sido tão ludibriado, por isso que o nosso povo tem sido tão facilmente enganado. Porque em vez de dar uma comida de excelência, nós temos dado uma sopinha rala, um caldinho para o pessoal tomar. Então não terceirize a teu cristianismo. Teu cristianismo só vai ser efetivo na tua vida quando você olhar para essa palavra e se apropriar dela. Então é isso que vai acontecer. Agora eu quero que a gente olhe mais um versículo, na verdade mais uma passagem, não mais um versículo. Esse é o último, tá? Fica tranquilo agora. Acabou a ginástica. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Todo mundo chegou lá? Então eu vou ler aqui para você. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual é o contexto aqui? Segunda carta de Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele está preso em Roma e ele vai ser condenado por Nero a ter a sua cabeça cortada. Como um bom cidadão romano, ele teria sua cabeça cortada. Por quê? Logo depois do incêndio em Roma, aquele que dizem que Nero ficou assistindo, tocando seu instrumento, é pouco provável que Nero tenha posto fogo em Roma. Ele era louco o suficiente para isso, mas é pouca prova para isso. Aconteceu que dos 14 bairros que Roma tinha na época, 10 queimaram. Os bairros principais, perto de uma refinaria de azeite, porque foi o azeite que pegou fogo. Eles usavam azeite para tudo. Naquela época, azeite ele era combustível, não era só azeite extra virgem para salada. O azeite era para tudo naquela época. Pegou fogo, essa refinaria de azeite, o azeite rolando em chamas pelas ruas de Roma, alcança 10 bairros. E aí então os romanos pensam assim, bom, quem que é o cara mais doido que a gente conhece? O imperador, né? Nero era doido mesmo. Eu acho que ele estava querendo construir uma Roma nova. Então o que ele precisava para construir uma Roma nova? Queimar a Roma velha. Ele deu um jeito, então foi ele. Nero, como vê que o povo está contra ele, ele diz assim, puxa, e agora o que é que eu faço? Ele até ajudou o povo, ele abriu as portas do palácio dele para as pessoas que estavam sem casa ficar ali por um tempo e tal. Ele tentou amainar, mas não deu, queria o impeachment dele. Aí ele não tinha como inventar o Bolsa Família, isso viria muito depois, ele resolve botar a culpa em outra pessoa. Não fui eu. Foi quem? Bom, dos bairros que sobrou, quem são a maioria aí? A maioria eram judeus pobres e cristãos. Os cristãos na época, eles eram a parte mais pobre de Roma, porque os grandes cidadãos romanos acreditavam ainda no panteão de deuses romanos. Então sobrou para mais pobres começarem o cristianismo em Roma. Aí Nero disse, bom, então lá, unidunité, já sei, foram os cristãos. E aí os cristãos começam a ser perseguidos por terem agido contra o imperador, contra o império e tentado se rebelar, tocando fogo em Roma, a grande capital. Aí então Paulo, como era cristão, ele foi preso, ele havia sido preso uma vez antes,
que é quando ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, primeira prisão dele em Roma, no início da década de 60, depois de Cristo. Ele agora é preso novamente, só que antes os cristãos não eram tão mal vistos, agora são. Então, por isso, nessa segunda prisão, Paulo vai ser decapitado em Roma. Mas aí, então, antes de ser decapitado, ele tem a possibilidade de escrever, ele é um cidadão romano, ele pode escrever cartas da sua prisão, tanto que escreveu da primeira, ele vai escrever agora essa carta de 2 Timóteo. A carta de 2 Timóteo ela é uma carta extremamente triste. Ela tem um tom de finaleira. Paulo sabe que está no fim, Paulo sabe que está aos 45 do segundo, o juiz botou só mais 1 minuto, então ele diz, bom, vamos lá, galera, vamos segurar o jogo aí. E aí, então, ele vai escrever para Timóteo, um líder jovem, quando a gente fala jovem, entre 35 e 45 anos, que ficou como responsável da igreja de Éfeso. E aí, então, ele escreve para esse jovem da igreja de Éfeso, dizendo assim, vai chegar o dia em que todo mundo vai apostatar, vai abandonar a fé. Tendo coceira nos ouvidos, eles vão querer começar a escutar aquilo que eles querem. Eles não vão mais dar valor para a boa doutrina dos apóstolos, vão procurar o seu próprio interesse. E aí, então, nós entramos no terceiro capítulo da carta de Paulo para Timóteo, dizendo assim, embora todo mundo vá se desviar, aí vem a primeira palavra. Quanto a você, se você tem a Bíblia, a minha NVI, se você tem a Almeida, provavelmente está escrito tu porém, chamando Timóteo, esquece essa ideia de, eu vou atrás de todo mundo. Paulo diz, não, tu não. Tu, porém, ou você permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Timóteo ele foi criado por sua avó e sua mãe, sempre dentro da religião judaica. E ele sabe essas sagradas escrituras. Lembra que eu falei para vocês? O Novo Testamento está sendo escrito. Então, quando Paulo fala para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus, ele está falando do Antigo Testamento. Mais especificamente da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Porque o Novo não vale? Porque o Novo não está escrito ainda, né? Se Paulo está escrevendo a carta, então não está pronto ainda. Te acalma. Vai chegar o momento em que vai ser o Novo Testamento. Mas agora é o Antigo Testamento. E aí Paulo vai dizer assim, toda a escritura é inspirada, mas ele fala assim, tu, porém, não segue os outros, permaneça convicto no que aprendeu. Pois sabe de quem aprendeu. Não aprendeu de qualquer pessoa. Aprendeu de tua avó, aprendeu de tua mãe, aprendeu de mim, aprendeu das pessoas que realmente esperam o teu bem. Não de pessoas que estão por aí tentando fazer uma religião sem se preocupar contigo. Mas tu aprendeu dessas pessoas mais próximas de você. Então tu, porém, fica aí, permanece na tua convicção. Aí ele vai falar assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Aqui agora nós temos mais uma vez aquela revelação bem específica, aonde Paulo agora vai afirmar, antes eu falei João, agora é Paulo afirmando que a salvação só acontece por meio da fé em Jesus Cristo. Por nenhum outro meio isso acontece. Paulo vai repetir isso em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, mas aqui ele fala para Timóteo. São as sagradas letras que te tornam capaz de compreender que a salvação é pela fé em Cristo. Em nenhum outro lugar você vai aprender isso. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, aprende essa escritura. A palavra de Deus é incomparável para nós cristãos. Tentar ser cristão sem conhecer a palavra de Deus é um erro. É um erro. Aí vem o 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda escritura é útil para conduzir para um caminho de retidão diante de Deus. E aqui, como líder cristão, eu posso dizer que ainda bem que Paulo falou isso. Porque quando eu não ensino baseado nas minhas ideias. Por isso vocês estão livres da loucura da minha mente. Eu só posso ensinar o que as escrituras ensinam. Então, para líder cristão, a palavra, eu acho, nunca deve existir. Na boca do cristão a palavra tem que ser, a Bíblia diz isso. Então, quando eu vou fazer ensinar alguém, eu vou ensinar alguém partindo da Bíblia dizendo, olha, a Bíblia nesse
ponto, ela fala isso, isso, isso. Ela te incentiva a tal e tal e tal situação. Edgar, mas o que tu acha? Cara, o que eu acho nem me peça, porque Deus manda eu te mostrar o que Ele revelou. É na Bíblia. Também ela é útil para repreender e para corrigir. Então, quando eu vou ver uma vida de um irmão meu, eu posso chamar ele e posso dizer assim, cara, vem cá, por que você está fazendo isso? Está errado. Aí ele vai dizer assim, errado para ti, para mim está certo. Não, não, não. Vamos olhar o que a palavra diz. Vamos olhar o que a palavra diz. Não, eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela me fez aquilo. Concordo contigo, se fosse pela minha palavra também, eu agora aqui botar uma camiseta, nós ia dar um pau naquele cara. Mas, o que a Bíblia fala? Manda perdoar, né? Essa é a grande diferença. Então eu tiro da minha cabeça porque eu vou para a Bíblia. A Bíblia, então, ela é boa para ensinar, para repreender e para corrigir. Então, quando a pessoa está fora, eu posso chamá-la e dizer, opa, olha para a Bíblia, é aqui o caminho. Aquilo que você estava fazendo estava fora. Pois é, estava fora. Então, vamos corrigir aqui. Segue sempre olhando. Ela também é útil para instruir. Então, Paulo acabou de afirmar para Timóteo que a Bíblia é a base para todo bom caminho reto de um cristão. E não o que eu acho. Não o que eu acho. Por isso, nós não deveríamos ter um monte de igreja diferente por aí. Porque, afinal de contas, pelo menos eu acredito que todas as igrejas por aí têm usado o mesmo manual. E quem inventou esse negócio de um monte de igreja diferente fomos nós. Eu concordo que você não participe de uma igreja que está usando o manual de forma errada ou até às vezes nem usando o material. Mas se está usando o material, permanece ali e edifique-se ali. Porque o manual às vezes vai ser confrontado e eu vou ter que olhar para o meu coração e dizer, puxa vida, o que é isso? Como o meu coração é mau. Porque como eu quero e desejo aquilo que Deus diz para eu não fazer. Isso é muito complicado. Né? Olhar para o manual é seguir o rumo de acordo com o manual. Para tudo. Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais horríveis, se vocês falarem, corta isso aí, Roy. Uma das coisas mais difíceis e complicadas é casamento. Aqui eu posso falar, minha esposa não é dessa igreja. Lá no PDS eu não posso falar. Por que eu acho tão complicado o casamento? Porque quando eu olho para aquilo que Deus pede para que eu faça no meu casamento, eu vejo o quanto meu coração é mau e contra aquilo que Deus pede, mas eu tenho que obedecer à Bíblia. Eu não tenho que obedecer a minha esposa, mas eu tenho que obedecer à Bíblia. E a Bíblia manda me entregar para minha esposa de forma tal qual Cristo entregou-se para a igreja. Ou seja, disposto a morrer, abrindo mão da sua alta posição, não levando em conta primeiro os seus interesses, mas do próximo. Eu digo, bah, Jesus, que é isso? Eu que casei com o objetivo de que eu queria escolher uma esposa que não tentasse me mudar. Qual que seria a esposa perfeita para ti? Aquela que me aceita do jeito que eu sou. O problema é que o jeito que eu sou não é o jeito que Deus quer. Então Deus vai usar inclusive o casamento para mudar quem eu sou. Então essa história de casar com a pessoa, não, tem que ser alguém que me aceite. Querido, calma, nem Deus te aceita. Tu quer que o outro te aceite. Então algumas mudanças a gente tem que fazer. Mudanças profundas. Não só tomar banho, cortar a barba, se depilar. Não, isso é o básico. Isso é o básico. Fazer xixi no lugar certo e tudo mais. O problema é quando tem que mudar o coração. Quando tem que mudar a entrega. Quando tem que abrir mão de um monte de coisa. Aí o casamento vai transformando. E aí vai ficando difícil. Eu digo, Jesus, por favor, me ajuda. Jesus diz, é para isso que eu estou aqui. Vamos lá. Senta aqui e vamos conversar. Eu digo, tá bom, então vamos lá. A Bíblia, não o que eu acho, não o que a minha esposa acha. Porque se fosse o que eu acho versus o que ela acha, em vez de casamento nós teríamos uma guerra. Né? Nós teríamos uma guerra declarada. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia fala. Então a Bíblia muda a gente. E vai mudar com certeza os nossos relacionamentos por aí. Por fim vem o 17, que é o objetivo, então, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus preparou obras para nós fazermos nele, para manifestarmos o quanto ele é bom, o quanto ele é gracioso, mas para isso eu preciso ir transformando o meu caráter de acordo com a sua revelação, de acordo com a sua palavra, que é inspirada, útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que aí eu possa ser capaz de ser transformado por Deus. Por isso que nós precisamos ter esse livro decorado, lido,
lido, relido, relido, reestudado, revisado, muitas e muitas vezes. Com isso eu concluo que a Bíblia ela tem papel principal em nossas vidas como cristãos. Não é a minha tradição, não é a minha opinião, não é a minha experiência que deve pautar a minha vida, mas a Bíblia e aquilo que ela diz e aquilo que ela manda transformar. Isso vai evitar que eu tenha um cristianismo sem santidade, que eu acho que é um problema de nós cristãos hoje. Nós levamos um cristianismo meio fácil de levar. Mas por quê? Porque a gente abre mão às vezes da santidade. Também isso vai evitar com que eu tenha um cristianismo com práticas erradas, aonde eu vou colocar a minha salvação no lugar que ela não está. E também vai me levar a um cristianismo onde não tem doutrina falsa. Por quê? Porque quando falam sobre doutrina falsa, olhando para a Bíblia, eu já farejo. Minha esposa ela é um sabujo, cara. Nunca vi um bicho farejador que nem ela. Fareja tudo. Uma vez nós fomos lá em casa, nós pedimos uma pizza, eu levei uma pizza de presunto parma, que eu adoro. Eu abri a caixa, ela disse assim, isso aí não tá bom não. Eu disse, capaz, não quer comer? Deixa para mim que sobra mais. Outro dia, resultado, passei o dia de rei, né? Cara, como é que acertou, velho? Como é que eu não vi? Então hoje quando ela fala eu penso, bom, vamos ver. Eu dou até um pouquinho para minha cachorra, se a cachorra tá meio negada, eu não como. Se eu estou bem treinado na Bíblia, se eu estou muito bem treinado na Bíblia, eu farejo coisa errada de longe, e aí eu já nem me envolvo, eu já saio fora dizendo, ok, tchau, não vou me misturar com você. Mas por quê? Cara, porque eu acho que não é bem assim que a Bíblia fala. Então isso também vai evitar que eu seja enganado. E daqui a pouco eu viro uma massa de manobra, por não ler a Bíblia. E aí aparece todo tipo de prática doida, e a gente acha que aquilo ali está muito legal, é aquilo ali mesmo, nós temos que continuar assim, e Deus está dizendo, não vão atrás disso. E a palavra dele várias vezes explica para nós não irmos atrás dos falsos mestres, mas que os falsos mestres estariam por ali. Mas como é que nós poderíamos diferenciar esses falsos mestres pelas suas obras e por aquilo que eles falam de Cristo? Se as obras desses mestres não estão corretas e se aquilo que eles falam de Cristo não é o que está na Bíblia, deixa o cara de lado. Nem vá atrás. Um cristão maduro conhece a Bíblia. Você quer ser um cristão maduro? Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Um cristão maduro, ele reconhece-se como pecador. Porque o problema é quando eu olho para a Bíblia aponta o meu pecado e eu digo, podia ser diferente, né? Mas eu sou pecador. Então reconheça-se como pecador. Todos nós somos, não tem jeito. Um cristão maduro aprende que precisa se afastar do pecado. E a Bíblia nos mostra e nos ensina a nos afastar do pecado. A gente precisa conhecer ela. A Bíblia também nos mostra que a gente é que tem responsabilidade pelo nosso crescimento. Ninguém vai chegar lá no céu e aí está lá, não sei a imagem que você tem do céu. Vai chegar na porta lá, alguém vai dizer assim, ô Edgar, o que está fazendo aqui? Eu quero entrar no céu. Não, você não tem aquilo que é o pré-requisito para um cristão, que era aceitar o sacrifício de Cristo, crer nele, então você não é um filho de Deus, você não pode entrar no céu. Sabe o que é o seguinte, é que eu ir numa igreja, dá para você botar a culpa no meu pastor e deixar eu entrar? Não. Você era responsável por examinar tudo aquilo que era entregue para você mediante a Bíblia. Se você não fez isso, foi um erro seu. Então, um cristão que lê a Bíblia entende que a responsabilidade da saúde do meu cristianismo está em mim, não no meu líder. Não no meu líder. E por último, um cristão maduro descobre a vontade de Deus, porque afinal de contas, quando Deus revela a si e revela a sua salvação, Ele também revela o que quer da gente. E Ele revela que Ele quer da gente adoração, fé e obediência. Então lembra que eu falei que a Bíblia revela 3 coisas, revela quem Deus é. Quem Deus é, automaticamente vai gerar no meu coração adoração. Eu olho para uma paisagem linda e digo, Deus, como Tu é magnífico por criar tudo isso. Então a revelação de Deus gera no meu coração adoração. Também revela a salvação de Deus. E essa salvação vai mexer com o elemento fé. E aí essa fé no sacrifício de Cristo me torna filho dele. Então a revelação de Deus gera adoração, a revelação da salvação de Deus gera fé, e Deus revela também os seus mandamentos, aquilo que Ele quer. E quando Ele revela seus mandamentos, o que eu faço é obedecer. Então essa é a conexão da Bíblia para a minha vida.
Revela Deus e eu o adoro. Revela a sua salvação e eu creio. Revela seus mandamentos e eu obedeço. Sem isso, nós não temos como conhecer a Deus. Aí seremos os atenienses. Até existe um Deus, a gente não sabe quem é, mas que legal que ele está lá. Mas a Bíblia revela esse Deus. Vamos orar? Deus, agradecemos a Ti por Tua palavra inspirada, por Tua palavra manifesta. Porque você usa a boca de pessoas simples, humildes e comuns para trazer Tua palavra viva, infinita e eficaz para os nossos corações. Então, que nós, como comunidade cristã, possamos crescer muito em sabedoria, sabendo que é Tu aquele que nos conduz. Tu é que estás ali a nos guiar. Como? Por meio da Tua palavra. Nos ensina a amar a Tua palavra. E mais do que ler a Tua palavra, nos ensina a sermos lidos pela Tua palavra. Mais do que apenas olhar para Ti, que a Bíblia possa revelar quem nós somos. Para que aí sim a Tua palavra possa fazer todo o papel que ela tem que fazer, como Tu disseste para Isaías. E possa voltar para Ti. E Tu possas olhar para cada um de nós, dizendo: muito bem, meus filhos amados e queridos, porque vocês me entendem e me enxergam por meio da minha palavra. Então, Deus, que nós sejamos conhecidos em Caxias, em Bento, ou aonde quer que estejamos, como cristãos da palavra, porque é ali que Tu te manifesta. Em nome de Cristo pedimos isso. Amém.